Boa tarde, queridos, tudo bem? Vamos, como havia prometido para alguns alunos, né, e para mim mesmo, a gente ia preparar uma videoaula sobre as propriedades, né, da radiciação, tá? Então vamos dar uma olhadinha nessas aulas aqui, tá? Dá uma olhadinha aí na aula número 1, né? O assunto é propriedades da radiciação, tá? Então vamos começar pela essa primeira aqui, ó. Eu vou ler como se, eu vou ler, né, o jeito que está escrito aqui. É assim, ó, a raiz enésima do produto é o produto das raízes. O pessoal guarda a regra como que uma raiz, um radical, vira 2 radical. Essa propriedade na multiplicação ela é verdadeira, tá? Então vamos fazer isso. Vamos provar que a raiz quadrada de 4 vezes 16 dá 8, tá? Pela propriedade, tá? Pela propriedade. Então vamos lá. O primeiro é o 4, então fica raiz quadrada de 4 vezes o segundo raiz quadrada de 16. Tá? A raiz quadrada de 4 é 2, 2 vezes 2, 4. E a raiz quadrada de 16 é 4. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 4, 8. Está aprovado, correto? Lógico, daria para fazer assim, ó, 4 vezes 16, 64. Raiz quadrada de 64, 8. Tá? Então essa foi o primeiro exemplo, tá? Vamos fazer a outra aqui agora. A raiz cúbica, dá uma olhadinha aí, ó. A raiz cúbica de 27 vezes 125, tá? Eu não vou fazer 27 vezes 125 para ver quanto que dá e depois tentar descobrir a raiz cúbica. Eu faço a raiz cúbica do primeiro, né? A raiz cúbica de 27 vezes a raiz cúbica de 125, tá? Quando a gente estuda, a gente guarda. 3 vezes para dar 27, né? Raiz cúbica é o 3. 3 vezes 3 vezes 3, 27. E 3 vezes para dar 125, a raiz cúbica de 125 é 5 vezes 5 vezes 5. Então é 5. 3 vezes 5, 15. Tá? Acabei de fazer esse outro exemplo. Tá? E esse último aí, dá uma olhadinha que tamanho dele, ninguém vai se atrever a fazer 16 vezes 81 vezes 625 e depois achar a raiz quarta. A gente faz a raiz quarta do primeiro, do 16, que é 2. O segundo, raiz quarta de 81, que é 3. E o último aqui vezes raiz quarta de 625, que é 5, tá? Então ficou, esse aqui é 2, esse aqui é 3 e esse aqui é 5. Resultado, então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30, tá? Eu fecho aí a primeira propriedade. Então, se eu posso fazer isso na multiplicação, na divisão também. A raiz enésima da divisão do quociente, certo? É a divisão das raízes. É duas, né? Uma que vira duas, tá? Então, vamos aplicar essa regra aí. Raiz cúbica do 64, raiz cúbica de 64, dividido por raiz cúbica de 8, tá? A raiz cúbica de 64, 3 vezes para dar 64 é 4 vezes 4 vezes 4. Então, é 4. A raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 4 vezes 2, opa, é divisão, não é vezes. Né? 4 dividido por 2 dá 2. Yes! Continuando a propriedade. O que está escrito aqui? A raiz quadrada desse quociente, 100 por 4, é a raiz quadrada de 100 sobre raiz quadrada de 4. É uma que vira duas. A raiz quadrada de 100 é 10, dividido, que é o traço de fração, por raiz quadrada de 4, que é 2. Tá? 10 dividido por 2 dá 5. Yes, acertei. E para encerrar essa parte, essa primeira aula, temos aqui ó, a raiz quarta do quociente. Então, é a raiz quarta de 625, tá? Dividido, eu traço, por raiz quarta de 16. É só saber que raiz quarta de 625 é 5, tá? Dividido. E aí, raiz quarta de 16 é 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2.
16. 5 dividido por 2 é metade de 5, dá 2,5. Acertei. Yes. Terminou essa primeira aula.